Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Hoje, dia 21 de novembro de 2021. Falta aí apenas, vamos dizer assim, 50 dias para acabar, 50 não, 40 dias para acabar o ano de 2021. O ano de 2021 que para nós não foi muito bom, mas vamos nós nessa nossa vibe. Lembrando a todos e a todas que hoje, dia do leigo e da leiga, também dia de Cristo Rei do Universo. Lembrando que a festa de Cristo Rei do Universo foi instituída pelo Papa Pio XII no ano de 1925. E o dia do leigo, ou melhor, e da leiga também, foi instituída pelo Papa Paulo VI no ano de 1975 na carta encíclica, não é isso? Evangelho do Child, que fala do leigo. Lembrando que o termo leigo, no contexto bíblico, aparece com o termo eleito. Somente no século III, século IV, que nós vamos ouvir a palavra leigo e clérigo. Ou seja, no primeiro momento, na Igreja Católica, na cristandade, nós temos aí apenas povo eleito, povo escolhido, e o leigo, laikós, que é a origem da palavra leigo, né, vem de povo, é algo que só vai ser utilizado lá para o século IV. E lembrando a todos que nós temos aqui no Brasil a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não é confederação, não é isso, não é nem conselho, como uns e outros aí costumam dizer em alguns órgãos de imprensa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou um documento há um tempo atrás, conhecido como documento 105. É o documento que fala cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Luz da terra e sal do mundo. Esse documento que a gente usa aí para poder falar do leigo. Também lembrando que nós temos no Brasil um organismo chamado Conselho Nacional do Laicato. Esse conselho é composto pelos organismos, né, movimentos e pastorais que compõem a Igreja Católica Romana. E nós estamos organizados no Brasil com o seguinte esquema: temos os conselhos diocesanos, os conselhos regionais e o Conselho Nacional. Nós temos aí a presidente nacional, minha saudação a Sônia, nossa presidente nacional, também a meu presidente regional, Antônio Félix, aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, movimento dos Círculos Operários. E eu sou o Daniel Nonato, estou aqui com vocês levando esse papo. Lembrando que a nossa vibe aqui nesse canal, o canal de Nonato, inscreve no canal aí, dá o seu like, dá o dislike, comente, ajude a gente a produzir. Lembrando a todos que esse nosso canal aqui é um canal particular, ou seja, pertence à minha pessoa. Então a gente conversa de tudo aqui, a gente conversa desde o evangelho, também um pouco de política. Então hoje eu não vou entrar na política, não vou falar do Enem, que está aí sendo preparado de um jeito assim diferente, ou seja, querendo colocar o rosto do governo, lembrando que o governo tem marcado de rachadinha, compra de vacina mais cara e outras coisas mais, e negação da ciência. Lembrando que essa semana nós fizemos mais um aniversário, então eu agradeço a você que me deu parabéns aí através do Message, através do Facebook, através do WhatsApp e também através de ligação. Foi mais de 200 ligações, melhor, de mensagem, somando tudo, me dando parabéns. Obrigado aí, mais um ano de vida, graças a Deus, apesar da pandemia. Ontem mesmo recebi um telefonema de um irmão lá Itália perguntando como é que eu sobrevivi à Covid. Eu disse simplesmente, eu tive Covid 2 vezes em 2020 e esse ano, devido a não estar trabalhando, estar ficando mais em casa, eu escapei da Covid. E também fui vacinado, não é isso? Então, estou com as 2 doses aqui no corpo para me garantir, para poder sobreviver à Covid. Lembrando a todos que continuemos aí com nossas medidas de segurança, continuemos usando máscara, continuemos aí sempre mantendo o distanciamento social dentro da possibilidade. E aí vamos falar dessa semana. Essa semana tivemos uma liturgia preparando já a festa de Cristo Rei, né? E Cristo Rei do Universo. Primeiro, vamos começar de sábado para segunda-feira, né? Em sábado ontem, Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40, nós tivemos aí o evangelho onde temos uma presença de Jesus, dizendo claramente o seu papel. E depois, Lucas 19, 45 a 48, lá na sexta-feira. E Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, na quinta-feira. E na quarta-feira, meu aniversário, Lucas 19, 11 a 28, quando Jesus conta a história do rei que vai lá, né, para poder fazer
vamos dizer assim, um passeio, né? E de repente deixa o patrimônio na mão de alguns operários e no final da história um camarada fica com medo e faz besteira. E Lucas, na terça-feira, 19, 1 a 10, contando a história de Zaqueu, aquele mesmo Zaqueu que era cobrador de impostos. E na segunda-feira, dia 15, feriadão, dia da República, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, 35 ao 43. Isso é para a gente poder recapitular, para a gente tentar entender a liturgia de domingo. Hoje, domingo, dia de Cristo Rei, Rei do Universo, o Senhor da História. Nós queremos sempre um rei potente, quando na verdade o reinado de Jesus, ele é colocado sempre no sentido do serviço. Lembrando que o ano litúrgico termina com a 34ª semana do tempo comum, e esse ano litúrgico, é o último domingo do tempo litúrgico. Semana que vem já estamos entrando na semana do Advento, advir, a vinda de Jesus, e hoje nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b ao versículo 37. E as outras leituras, né? É Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Sem esquecer o salmo de resposta, que a gente quase não valoriza, a gente quase não dá ideia para o salmo de resposta, mas é importante lembrar sempre que o salmo de resposta é algo que a gente tem sempre em nossas liturgias, seja de segunda a sexta, seja sábado e domingo. Toda liturgia tem que ter um salmo de resposta. O refrão é o seguinte: o Senhor é rei num trono de luz. E o salmo é o Salmo 92, entre parênteses 93. A gente, quando fala do salmo, o pessoal pergunta: por que você fala 92 entre parênteses 93? Porque nós temos duas traduções bíblicas. Uma tradição de origem, né, vamos dizer, judaica, e uma tradição de origem alexandrina. Então nós temos aí uma variação no livro de Salmos. O livro de Salmos da igreja evangélica ou da igreja protestante é diferente do livro de Salmo da igreja católica, com a numeraçãozinha meio confusa para quem não sabe direito entender. Por isso que às vezes a gente se pergunta: mas esse salmo é o 22 ou o 23? A gente sempre entra nesse contexto. E hoje, celebrando o Cristo Rei do Universo, nós não celebramos um rei que simplesmente vem na terra para poder fazer o que quer ou mandar nos outros. Ele vem para poder cumprir a vontade da comunidade, para poder trazer para o ser humano, para o homem, para a mulher, a salvação plena, trazer para nós, homens e mulheres, nesse século, uma certeza que o reino de Deus começa aqui. A imagem do Filho do Homem que aparece nessa liturgia, tanto lá em Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5 ao 8, também no livro de Daniel, que vai ser lido hoje na liturgia, daqui a pouco, né, 7 horas da manhã, geralmente as missas acontecem aqui no Brasil, nesse horário, né, 7, 13 ao 14, é uma imagem do Filho do Homem numa visão bem assim, bem pesada, né? E a gente, quando ora o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b a 37, é quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos. Geralmente nós queremos que Deus nos responda de acordo com nossos caprichos, nós queremos que Deus fale conosco de acordo com a nossa mania, e Deus sempre está falando conosco de forma indireta. E aí, quando Pilatos pergunta, né, se ele é rei dos judeus, ele pergunta: isso é fofoca do povo aí? Ou você que está dizendo que eu sou o rei? E aí o Pilatos fala: porventura eu sou judeu? Né? E ele tenta sempre tirar vamos dizer, tirar o corpo fora, quando ele fala: olha, teu povo que me entregou você para ser morto. Né? E Pilatos, então, diz claramente que ele tem o poder para poder salvar, para poder tirar Jesus daquela furada. E Jesus diz: olha, como diz, sou o rei, pois nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ou seja, hoje nós temos aí uma política que fala que conheceis a verdade vos libertará. Essa política que fala ontem mesmo eu conversava com meu amigo Diácono Aristide, e ele dizia que alguém está falando por aí, não sei quem, não vou dizer quem, porque eu também não sei quem é, dizendo que agora o nosso país está com um caminho para o Senhor Jesus, está no caminho para ser cristão, um país onde nós temos plenamente um evangélico, um cristão no poder e etc e tal. Sabe, senhores,
É muito triste a gente quando reconhece que no Brasil nós temos a bancada católica, a bancada evangélica, a bancada religiosa e talvez seja as piores bancadas da República Brasileira. Geralmente, quando nós misturamos o poder religioso com o poder civil, já sabe o que acontece. Aqui nós temos um exemplo bem claro disso. Pilatos, o poder civil, e os sumos sacerdotes, doutores da lei, o poder religioso. A gente observa bem que acontece em nossa realidade brasileira. A gente quando fala que o país agora está com um homem, quando fala, agora tem um presidente com Deus no coração, imagina se ele não tivesse Deus no coração. Como é que estaria esse país, hein? Porque você vê claramente uma inflação de 2 dígitos, a gasolina chegando já a R$ 8,20, em alguns lugares já me passaram essa informação. Você tendo a carne, o valor da carne, vou dizer a carne porque a gente pode dizer, minha mãe falou que vai fazer um churrasco no Natal, vai ser linguiça e asa, olha que beleza, vai ser assim que vai ser aqui em casa, se Deus quiser. E permitir também, não é isso? Lembrando a todos ainda que Jesus traz claramente essa notícia pra gente, falando claramente desta prática absurda, essa prática egoísta de uns e outros, que falam de uma forma assim, que de Deus no coração é sinal de justiça. A gente quando olha para o modelo de reino que alguns pregam, tanto no meio religioso também, porque não podemos dizer que não, porque tem muita gente que usa a palavra de Deus para justificar os seus luxos e as suas manias, para justificar o seu poderio, para justificar a sua posição hierárquica, até mesmo dentro da instituição religiosa, Igreja Católica e até mesmo na Igreja Evangélica. O Evangelho de hoje, da solenidade do Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nos apresenta a cena do processo de Jesus diante do grande governador romano na Judéia. Essa cena de hoje que nós estamos lendo é uma cena de um condenado político, de um condenado pelo sistema religioso. Ou seja, nós estamos lendo um texto que alguns vão dizer que não é bem isso, porque Jesus veio para morrer por nós, aquele canto que nós cantamos por aí, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Olha, desculpem eu desfrustrar você. Jesus de Nazaré não veio para morrer no meu lugar, nem no seu lugar. Ele veio para nos salvar. No momento da encarnação do Verbo, no seio da Virgem Maria, se inicia assim a salvação da humanidade. Ou seja, se ele não tivesse sido condenado à morte pelo sistema que estava lá, ele estaria muito bem subido ao céu de outra forma. O Evangelho de hoje traz para nós um Cristo condenado, um Cristo que traz para nós num sistema injusto, um sistema político e religioso. O autor do 4º Evangelho de João, que a gente lê João sempre nessas datas assim forte, o Evangelho de João escreve que Pôncio Pilatos era um homem fraco, indeciso, ou seja, tinha que agradar o centrão, tinha que agradar aqueles que estavam lá no métier do poder. Um homem que estava assim, esperando um jeito de não perder o poder e não trair a atenção de algumas pessoas de fora. O Evangelho de hoje, ou seja, o Evangelho de hoje nos leva a entender que a boa nova do reino, ela se envolve também com aqueles que estão perseguidos políticos. Na época que o autor do 4º Evangelho, São João, ele escreve olhando bem a realidade do povo que vivia lá no ano 100. O interessante é que Jesus, condenado à morte pelo poder político, que alguns negam, que alguns querem dizer que não é bem isso, Jesus morreu porque ele tinha um projeto de Deus. Eu quero saber se você que é pecador igual a mim, se você que é mais santo do que eu, se você mandaria um filho seu morrer no lugar de um pecador igual a mim. Deus, nosso Pai, quando manda o Filho ao mundo, manda para salvar a humanidade. Mas as linhas da história, a linha do mundo, traz Jesus para a cruz. O interrogatório que Pilatos faz a Jesus é um interrogatório assim meio estranho. Tu és o rei dos judeus? Ou seja, ele tenta trazer para Jesus uma culpabilidade para justificar a sua acusação. Como Jesus não afirma nada e deixa bem claro que o reinado dele é diferente do reinado de Pilatos, nós temos aí uma fala que deixa Pilatos de orelha em pé. A resposta de Jesus se situa numa interrogação, se situa numa situação. Ou seja, ele deixa bem claro que tipo de reino esse mundo tem.
Ou seja, temos aí no Brasil, atualmente, na pré-2022, temos aí pelo menos 4 ou 5 candidatos a presidente da República. Temos o atual, que, desculpem eu não concordar com ele, temos o ex-presidente Lula, temos o Daciolo que está no monte, temos lá o Sérgio Moro, paladino da justiça, temos também lá o Chuchu não, que é o Dória, temos também o Otávio Leite, eu acho que é Ricardo Leite, sei lá do Rio Grande do Sul, temos ainda o, como é que diz o nome do outro ali, eu não lembro o nome agora, né, o Azevedo, Azuelo, sei lá, Fazuelo, eu não lembro o nome também, não interessa muito. Jesus, ele vem com a resposta pronta, que o projeto dele não é um projeto de ambição ou de prepotência e nem um projeto de ambição que gera opressão e sofrimento do povo. Jesus, ele traz uma resposta de um prisioneiro indefeso, ele traz a resposta de um homem que está condenado pelo sistema. Não interessava o que ele falava, não interessava que ele estava condenado. E interessante para Pilatos era mostrar que ele queria agradar o povo. Ele queria deixar para o povo uma posição. Olha, eu sou o cara, estou sendo bonzinho, estou te passando essa situação. Se Jesus dissesse, eu não sou o rei, ele dizia, tá vendo? Ele é um covarde. Se ele diz, eu sou o rei, tá vendo? É um prepotente. Jesus deixa bem claro e pergunta, vem cá, é tu que está dizendo ou é outros que disseram sobre isso? A realeza de Jesus é uma realeza vinda do poder serviço. Aquilo que nós que frequentamos as missas, os cultos, as celebrações, sobretudo aqueles que ocupam cargo de liderança em nossas igrejas, devem ter como modelo. Não ter medo da cruz, não ter medo do sofrimento, não ter medo da condenação do sistema que está aí. Ainda recordando este evangelho, nós olhamos claramente para o dia do leigo. Quem somos nós, os leigos, na igreja romana, na igreja católica romana? Somos o povo que mantém. Se nós olharmos para a história da igreja, para a história da igreja católica nesses 2000 anos, observem bem que os modelos de santidade, a grande maioria, é feita por homens que não eram do clero. A gente, quando fala do leigo, a gente sempre pensa naquele ser que não sabe nada. Ser leigo no contexto romano era um leigo que não sabia nada. Mas ser leigo no contexto cristão, romano, é um contexto onde você é parte do povo. Aquilo que Padre Medoro falou numa palestra, Padre Medoro da Diocese de Valença, dizia, ser leigo é ser laós, é ser povo eleito de Deus. A realeza que Jesus vem concretizar é uma realeza leiga. Jesus nunca foi do clero, graças a Deus, amém. Né? Jesus nunca foi do clero, Jesus nunca esteve junto com a elite religiosa. Jesus foi leigo, e leigo no meio do povo, e sempre esteve também junto com os leigos. A realeza de Jesus é uma realeza de serviço. Ele nunca invocou para si um título de honra, um título, não, porque eu sou filho de Deus. Ele sempre trouxe a mensagem do evangelho, aquilo que ele fez com Zaqueu, aquilo que ele faz quando ele conta a história do rei que sai para a viagem, lá na quarta-feira, em Lucas 19, 11 ao 28. A proposta de Jesus provoca uma resposta livre em cada ser humano. Se nós queremos de fato seguir o Rei Jesus, é preciso imitá-lo na atitude, renunciar ao nosso egoísmo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e dizia, eu tenho uma ambição. A ambição não é coisa de cristão. A ambição é algo que nos escraviza. A renúncia do egoísmo é algo próprio de quem quer seguir Jesus. A inversão do projeto de Jesus, a declaração de Jesus diante de Pôncio Pilatos não deixa lugar nenhuma a dúvida. Ele é o rei e recebeu de Deus, como diz aquilo que nós aprendemos na leitura de hoje, Daniel, capítulo 7, 13 a 14, a primeira leitura, que ele recebeu do Pai do céu o poder, a honra e a realeza sobre todos os povos da terra. Ao celebrarmos essa festa, essa solenidade de Cristo Rei do Universo, nós somos convidados, antes de mais nada, descobrir a nossa vocação de leigo, a descobrir a nossa vocação de servidores. Aquilo que nós lemos as semanas retrasadas, passadas, sobre um projeto de sermos os últimos em nosso trabalho. É princípio e o fim da história humana, é estar presente, estar a serviço, estar sempre pronto para auxiliar os pequenos. A humanidade desse século XXI, marcada pela crise na família, a crise financeira, a crise nas formações, a crise na igreja, a crise na sociedade, nos deixa marcado profundamente
pela certeza de um cristianismo feito a partir de valores, ou o cristianismo da desgraça, Deus quer que eu sofra, ou o cristianismo da teologia da prosperidade, traindo assim o grande projeto de Jesus de Nazaré. Os homens e as mulheres desse século, a sociedade nesse tempo em que vivemos, a pandemia, deve nos levar a humanizar-se e inspirar-se no modelo do Rei Jesus de Nazaré. A inspirar-se e modernizar-se no modelo de Cristo, Senhor da história. O Senhor que não quer fazer nada obrigado, mas sim entrega-se livremente por amor. A salvação, a realeza comunicada a cada cristão, aquilo que nós aprendemos sobre que somos o povo eleito, somos o povo de sacerdote, povo eleito de forma para poder sermos parte da grande milícia, da grande festa no céu, diante de Deus. Nós somos chamados a trabalhar, sobretudo, com os menores, com os sofridos, com os mais pobres, com os lascados nessa sociedade. Diante dos homens e das mulheres, diante dos jovens, dos idosos, diante das crianças, diante de toda uma sociedade preconceituosa. Ontem mesmo, lá no Facebook, alguém postou que o negro também tinha escrava. Tentamos justificar nossas desgraças falando da desgraça dos outros, querendo justificar que nós somos melhores, quando na verdade, muitas das vezes, aquilo que eu falei numa reunião do CNLB, muitas das vezes as nossas práticas de fé são as piores, podemos dizer. Nós que frequentamos as missas, as celebrações, os cultos, comungamos aos domingos, somos às vezes os piores exemplos em nossa sociedade, com diversos fatores que eu não vou ser moralista e ficar citando aqui erros que podemos cometer. Eu não vou fazer como Pilatos e tentar entender essa coisa. E nós, quando aderimos a Jesus, devemos optar de forma íntegra, de forma integral, de forma plena, como parte desta comunidade, na construção de um reino de Deus, um reino onde exige sacrifício, exige cruz e exige também, muitas das vezes, ser mal interpretado e até mesmo condenado. Dar testemunho da lógica de Deus é dar testemunho contra a lógica humana. Dar testemunho da lógica de Deus é dar testemunho contra os valores que muita gente diz que é valores, mas são contra valores do reino de Deus. Como Jesus, somos chamados, somos convidados nessa missão dura de lutar sempre contra o ódio, mas não com armas, mas com amor, com a força do amor, com a forma que nós temos da oração, com a forma que nós temos da profecia. Não podemos nunca perder isso. Diante de tudo que temos, dentro da igreja, na sociedade, nos espaços que estamos vivendo, temos que ter coragem, mesmo que isso nos custe a cruz, a crucificação, as fogueiras da sociedade, as fogueiras que hoje modernas, como diz Leonardo Boff, quando fala que a Inquisição moderna hoje manda queimar, isolar e botar emparedado no sistema aqueles que não se dobram, aquilo que muitos estão lá no poder religioso, no poder civil, fazendo de errado. O reconhecimento da realeza de Jesus Cristo nos convida a colaborar na construção de um mundo novo, onde o reino de Deus é pleno. A forma simples que podemos fazer isso é sermos nós mesmos, em nossa realidade, dispostos a alterar nosso jeito de ser, a nos converter em prol da salvação de todos. Eu paro por aqui, é muita coisa para falar, se deixar vamos falar até amanhã cedo, falar de Cristo Rei é maravilhoso, mas viver a realidade de um reino de Deus nesta terra exige coragem. Por isso, eu lembro a você, ainda estou desempregado, dê seu like, dê seu comentário, nos ajude. E lembrando a todos que se tiver algum emprego, eu estou agradecendo a indicação. Eu não estou procurando algo na minha área, em qualquer área que me aceite. Eu preciso trabalhar. Infelizmente, o sistema me puniu com a demissão. Que Deus nos ajude, que possamos nós nos encontrar. Agradecendo já a você, médico, enfermeiro, agente de saúde. Lembrando que ontem nós tivemos a notícia que no Rio de Janeiro foi zerado as internações de Covid-19, louvado seja Deus, e continuemos nós nessa luta combatendo a Covid. Eu paro por aqui, agradeço a você pela presença. Obrigado, Deus nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. Parabéns pelo dia do leigo, parabéns pelo dia, você que é batizado, que assumiu a vocação de ser leigo na igreja e na sociedade. Bom dia, feliz domingo!